entanto, cabe ressaltar que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação. Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da salvação e a santificação da vida. É importante entender isso, a justificação. Olha, a palavra justificação já vem de justiça, né? Então, é assim, você estava no pecado antes. Aí, houve um julgamento. Você foi condenado. Você está condenado a morrer numa cruz e ir para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Todo ser humano, desde o momento que ele já tem uma idade cognitiva, já sabe o que é pecado, então ele escolhe pecar, a partir daí ele já foi julgado, condenado a ir para o inferno e ir para o lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Está aí. O salário do pecado é a morte, desligamento de Deus. Então, lago de fogo e enxofre. Todos. Aí o dia que você se interessa por Deus, tem gente que fala, mas não tem jeito do homem fazer isso, que ele está em pecado, está desligado de Deus. Não, a Bíblia diz o quê? Deus disse, quando Adão come do fruto, Deus diz o quê? Agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ele sabe o que é bem e o que é mal. Lá em Deuteronômio diz o quê? Olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhe. Pode escolher, o homem escolhe. Mas está em pecado, o pecador... Pois é, mas ele pode escolher. Então escolhe a vida. Deus ainda diz, escolhe a vida. Assim também o homem. Está aqui, é pecador? Está desligado de Deus? Está, mas ele pode escolher. Se ele quer ir mesmo para o lago de fogo e enxofre, ou se ele quer ir para o céu, se ele quer ser salvo. Então se ele escolhe Deus, aí Deus vai entrar com o processo de salvação dele. Nesse processo, olha bem, está no tribunal, julgado, condenado. Então nesse processo diz assim, sim, ele está então com a condenação sobre ele. Acontece que Jesus veio, nasceu como homem, se tornou como nós, um de nós, um homem, pegou os nossos pecados sobre ele, levou, morreu na cruz, levando nossos pecados. E ele foi para o inferno, no lugar que eu tinha que ir, Jesus foi. Aí pergunta, você, pecador, aceita isso, acredita nisso? Sim. Então, você está salvo, está perdoado pelos seus pecados, por causa de Jesus. Então tem muita gente dizendo aí que nós somos salvos pela fé. Não existe isso na Bíblia, não. A fé é do homem, a ação do homem. Ninguém é salvo pela fé. Veja bem, você é salvo porque você acreditou no sacrifício de Jesus. Então é Jesus morrendo na cruz por nós é que nos trouxe a salvação. Não é porque eu acreditei que eu fui salvo. Eu fui salvo porque Jesus morreu. Então, olha só, a fé é um instrumento, né, que nos leva a acreditar no que já foi feito. Não é nós que fizemos alguma coisa para ser salvos. Então tome cuidado com isso, né? Então a fé é que nos conduz a Cristo. Por isso que quando eu falo assim, você quer entender essas coisas, em vez de colocar a palavra graça, você coloca assim, Jesus morrendo em nosso lugar, ressuscitando. Isso aí é que é a graça de Deus. Tem gente que fala assim, o que você fala assim? O que é a graça? A pessoa diz, a graça é o favor imerecido. Não, isso aí é o significado da palavra graça. Mas a graça não é isso. A graça é Jesus morrendo por nós e depois ressuscitando. Isso é que é a graça de Deus. Nós somos salvos por isso aí, pela graça de Deus. É Jesus morrendo no nosso lugar. Agora, onde entra a fé? A fé vai fazer o quê? Nós temos fé a partir do momento que nós queremos Deus. Então, esta fé é o quê? É acreditar que Jesus fez isso por nós. Veja bem. Então, mérito não é nosso, é Jesus que fez tudo. Nós só vamos acreditar no que já está feito. Nós não vamos fazer nada. Nós não morremos na cruz, nós não pagamos, não tem preço, nada disso. Jesus fez tudo. Nós só vamos acreditar nisso. Por isso é que eu afirmo, digo para todos, olha, Efésios 2:8,
quando diz que é dom de Deus é a graça. É o quê? É Jesus morrendo por nós, não é a fé. A fé é nossa. Veja bem, então cuidado com isso, não confunda. Tem muita gente confusa com isso, dizendo que essa fé vai ser salva, quem deu foi Deus. Veja bem, se foi Deus, então por que as pessoas vão para o inferno? Se Deus quer que todos sejam salvos, Ele daria a mesma fé para ser salvo a todos. Então olha só, essa fé, se você quer dizer assim, nós nascemos com a fé, Deus que deu. Tudo bem, Deus deu o corpo, deu a alma, deu o espírito, e deu também a fé, já veio junto. Agora, não a fé que obriga você a aceitar Jesus. Essa fé te dá a liberdade de escolher se quer Deus ou não. Então tem muita gente achando que essa fé aí é Deus, é o empurrão de Deus. Não, Deus não empurra ninguém, Deus não força ninguém a aceitar. Aí veio outros dizendo, não, mas aí esse dom aí, a palavra é masculino, tem que ser aí a fé, não pode ser a graça. Como? A graça, o termo aí, né? Graça é neutro. Tanto pode ser ligado ao masculino, quanto pode ser ligado ao feminino. Então tenha certeza. Olha, se você olhar em Romanos 6:23, lá diz o quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha aí, dom gratuito. Está falando da graça. E aí também, em Efésios 2:8, pode ver, Paulo está falando sobre graça. Aí o principal é a graça. Então o dom aí é a graça, que foi dado sem merecimento para nós, que foi dado de presente para nós, né? Que o dom é dado em presente. A graça também significa presente de Deus. A palavra também. Então presente de Deus. Jesus morrendo por nós. Então aí, olha, dom de Deus é a graça. Porque é dom, foi dado sem merecimento. O que é graça? Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. E a fé entra o quê? A fé que vai nos conduzir a essa salvação. Então o julgamento é feito. Nós aceitamos que Jesus morreu em nosso lugar. Nós somos declarados, então, justos, santos, perdoados todos os pecados. Vamos começar uma vida nova a partir daí. Tópico 2. Nós temos aí a necessidade de justificação. A necessidade da justificação é para que nos encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação, para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Romanos 8, 33, 34. Nesse sentido, a pessoa justificada está livre de condenação e é herdeira da vida eterna, tendo como resultado prático a paz com Deus, como está em Romanos 5:1. Então, a necessidade da justificação. Nós precisamos da justificação. Senão, nós estamos condenados. Então é preciso haver esse julgamento e nós sermos absolvidos nesse julgamento. Porque senão o que acontece? O diabo vai sempre nos acusar. Você está em pecado, você não é filho de Deus, você não está salvo. Mas a justificação faz o quê? Mostra que Jesus nos salvou. Olha bem, lá no Antigo Testamento, um escravo era comprado, era feito um documento, olha, comprado, que paga um preço e tudo. Veja bem, se o diabo vem e diz que nós não somos filhos de Deus, não somos justificados, não estamos salvos, você fala, mas ele tem um documento que prova que eu estou salvo. Olha lá, as mãos furadas de Jesus, os pés furados, o lado furado, está lá a prova. Jesus está à direita do Pai, sentado lá, intercedendo por nós. Está lá como prova real de que Ele nos comprou. Nós custamos o sangue de Jesus. Foi pago um alto preço por nós. O sangue de Jesus. E esse preço é oferecido o quê? A Deus. Veja bem, o sacrifício de Jesus foi feito diretamente a Deus, entregue lá no céu. Então nos comprou para Deus. Custamos caríssimo o sangue de Jesus. Então existe prova de que nós estamos salvos. Aí as mãos furadas de Jesus, os pés furados, é a prova de que realmente nós fomos comprados, fomos salvos. Então tinha uma condenação sobre mim, agora não tem mais. Tinha uma promissória aí contra mim, foi rasgada. Tópico 3. A impossibilidade da autojustificação. Os que reconhecem a necessidade de justificação são alcançados por ela,
Para ilustrar essa realidade espiritual, o Senhor Jesus ensinou sobre a justificação, apresentando a história de um fariseu que se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados, mas não alcançou a justificação. Enquanto o publicano, que reconhecia sua miséria diante de Deus, teve seus pecados perdoados e sua vida justificada, como está em Lucas 18, de 9 a 14. Nesse aspecto, a justificação não se refere ao esforço humano por pureza ou santidade, mas ao estado de retidão diante de Deus por meio de Jesus, o justo, que morreu tomando sobre si todas as acusações contra nós. Por isso, quando Deus nos olha, após nos tornarmos em nova criação, ainda mesmo com os nossos defeitos e falhas, em Cristo nos enxerga sem pecado. 1 Coríntios 6,11. Assim o pecador é justificado pela graça de Deus somente, jamais por méritos pessoais. Romanos 3, 21, 26, 28, 4, 5, Gálatas 3, 11. Então nós vimos aí Jesus contando, ilustrando isso, falando do fariseu e o publicano. Fariseu, um religioso; publicano, cobrador de imposto, que na maioria das vezes furtava o imposto para ele, uma parte ele ficava para ele. Então, veja só, esse publicano se arrependeu e confessava seus pecados diante de Deus, dizendo que não merecia nada de Deus, que estava perdido, pecador, e pedindo misericórdia a Deus, perdão pelos seus pecados. Já o fariseu, como religioso, dizia: não, eu não tenho esses pecados aí que esse publicano tem, eu não ando pecando para baixo para cima, não tenho vícios, Geralmente a pessoa diz isso, essa pessoa que quer se auto-justificar diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, estou fazendo nada errado, não. Então essa pessoa quer se justificar diante de Deus. Na verdade, ela está se condenando. Por quê? Todos são pecadores. E a Bíblia diz assim: se você diz que não é pecador, já é pecado que você está mentindo. E mentira é pecado. Então, todos pecam. Então o que nós temos que fazer? Nos aproximar de Deus, humildemente reconhecendo: eu sou um pecador. Eu erro, eu peco, eu penso em pecar, eu desejo pecar. Então você pede perdão a Deus. Todos os dias você ora, conversa com Deus. O que diz a Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Então, confesse a Deus, peça perdão, e Ele está pronto a perdoar. Mesmo você sendo crente, você pensa coisas erradas, fala coisa que não devia, tem desejo de fazer o que não devia. Então, todos pecam. Peça perdão a Deus todos os dias. Não faça então como esse fariseu, faça como o publicano. Chegue-se a Deus humildemente pedindo perdão. E não vá pensar que Deus não te ama porque você errou, porque você pecou. Não, Ele continua te amando, desejando te perdoar, te ajudar a vencer o pecado. Continua, a vida toda. Então lembre-se, nós somos justificados por causa de Jesus, não é por causa de nós. Não é por alguma coisa que nós fizemos. É pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Na parte 2 nós temos regenerados pelo Espírito Santo. Tópico 1, a natureza da regeneração. Tópico 2, a necessidade de regeneração. E tópico 3, consequências da regeneração. Tópico 1, então, a natureza da regeneração. Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criação, tornando-o filho de Deus, João 1, 12, 13, e fazendo-o passar da morte para a vida, João 5, 24. Aqui é importante distinguir regeneração da conversão. Esta é a resposta humana à regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus, enquanto aquela é um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensível à mente natural, João 3, 3, 7. Logo, Deus é o operador dessa transformação, fazendo com que a pessoa outrora apática para as coisas divinas, agora se encontre em plena vitalidade para com as coisas espirituais, Romanos 8, 28 a 30 e Tito 3, 5. Então olha aí, o que é regeneração? É um novo nascimento, é uma vida nova agora que começa, é um milagre de Deus, você é totalmente regenerado. Então você foi gerado a primeira vez para viver na terra como homem.
Só que você vivendo na terra como homem, você pecaria, estaria condenado ao lago de fogo e enxofre.